Hoje, a gente vai dar uma olhada numa das ferramentas de diagnóstico mais, fascinantes da neurologia veterinária. A gente vai tentar descobrir o que o líquido da medula espinhal de um cão pode de fato revelar. Imagina só a situação. Um pet, um animalzinho querido, começa a ter uns sinais neurológicos bem assustadores. Convulsão, desorientação, dificuldade para andar. O problema claramente está lá no sistema nervoso central, né? Uma área que é super protegida por ossos. E aí fica a pergunta, como é que uma equipe veterinária consegue investigar o que está acontecendo lá dentro? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Olha, a chave para desvendar esse mistério todo está num fluido. Um fluido muito especial. É ele que funciona, sabe? Como se fosse uma verdadeira janela para o cérebro. É o que permite que a equipe veterinária dê aquela espiada e entenda o que está rolando lá dentro. A gente está falando do líquido céfalo-raquidiano, ou, para facilitar, LCR. Para entender melhor, pensa nele como se fosse uma versão superfiltrada e purificada do plasma do sangue. É um líquido limpinho, cristalino, que fica circulando o tempo todo pelo sistema nervoso central, sabe? Banha o cérebro, a medula espinhal, tudo. E ele não tá lá à toa, não. Ele tem 3 funções que são, cruciais. Primeiro, ele funciona como um amortecedor, tipo uma almofada, protegendo o tecido do cérebro, que é super delicado, contra qualquer pancada. Segundo, é tipo um serviço de delivery, sabe? Leva nutrientes para as células nervosas. E terceiro, é a equipe de limpeza, que tira todo o lixo metabólico que as células produzem. E é aqui que a gente chega no ponto principal. Analisar esse líquido, o LCR, dá umas informações que são, valiosíssimas sobre a saúde do cérebro e da medula. E o melhor de tudo, é um jeito de investigar o que está acontecendo lá dentro sem precisar de uma cirurgia, de uma biópsia, que é algo bem mais invasivo e traumático. Tá, mas aí vem a pergunta, né? Como é que se consegue uma amostra desse líquido tão precioso? Bom, vamos ver agora como é que se faz a coleta das evidências. O procedimento se chama punção espinhal. E olha, é um processo bem delicado que exige muita precisão. Claro, o animalzinho está sob anestesia geral para garantir que ele não sinta absolutamente nada e fique bem paradinho. Depois que preparam o local, tudo esterilizado, uma agulha especial é usada para coletar só um pouquinho do líquido, alguns mililitros, seja lá na base do crânio ou na região lombar. Beleza, amostra coletada. Agora sim, o trabalho de detetive começa de verdade lá no laboratório. Pensa na análise do LCR como se fosse a análise de uma cena de crime mesmo. A equipe do laboratório vai procurar qualquer coisinha fora do normal, qualquer anomalia que possa dar uma dica do que está errado. E eles focam em 2 tipos principais de pistas. A primeira grande pista se chama pleocitose. Funciona assim: no LCR normal, saudável, quase não tem célula nenhuma. Pleocitose quer dizer que o número de células aumentou. Isso é um sinal bem forte de que o sistema imunológico está na ativa, combatendo alguma coisa, geralmente uma inflamação, que pode vir de uma infecção ou até de uma doença autoimune. E para se ter uma ideia da força dessa pista, olha só que dado impressionante. Um estudo brasileiro de 2018 descobriu que mais de 78% dos cães com sinomose, que é uma doença viral bem grave, tinham esse aumento de células. Ou seja, é uma pista muito, muito forte mesmo. Agora, a segunda pista principal já aponta para outro lado. É a tal da dissociação albuminocitológica, ou DAC. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É quando o nível de proteína no LCR está alto, mas o número de células continua normal. Essa dissociação sugere que alguma coisa está bagunçando a barreira que protege o cérebro, mas sem necessariamente causar aquela inflamação toda com um monte de células de defesa. E um exemplo deixa isso bem claro. Aquele mesmo estudo de 2018 mostrou que 73% dos cães que tinham tumores dentro do crânio apresentavam essa DAC. Faz todo sentido, né? O tumor está ali, ele pode fazer com que as proteínas vazem para o LCR, mas sem necessariamente chamar um exército de células inflamatórias para a briga. Ok, então com essas 2 pistas principais em mãos, a pleocitose e a DAC, como é que a equipe veterinária começa a montar esse quebra-cabeça? É hora de olhar para o quadro de suspeitos. Esse quadro aqui resume tudo de um jeito bem visual. Se a análise aponta para a pleocitose, ou seja, muitas células, a suspeita principal vai para doenças inflamatórias, como a sinomose. Agora, se a pista principal é a DAC, com muita proteína e pouca célula, a investigação muda de foco. Vai para coisas não inflamatórias, como tumores. E é interessante notar que até a doença de disco intervertebral, a famosa hérnia de disco, pode causar um pouco de inflamação em alguns casos, né? Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: a análise do LCR, na maioria das vezes, não vai apontar o dedo e dizer é esse o culpado. O que ela faz, e faz muito bem, é ajudar a equipe veterinária a diminuir a lista de suspeitos.
sabe? Focando a investigação naqueles que são mais prováveis. E isso tudo leva a gente para a conclusão mais importante dessa nossa investigação. Afinal de contas, qual é o veredito? Qual é o papel final do LCR no diagnóstico? Olha, tem uma citação da própria pesquisa que resume isso de forma perfeita. O estudo diz que a análise do LCR auxiliou o clínico em reforçar a suspeita clínica, mas não confirmou as doenças. Ou seja, ela dá um apoio fundamental, uma evidência crucial, mas não é o ponto final, a confirmação definitiva. Colocando de outro jeito, a análise do LCR não é a arma do crime, a prova definitiva que resolve o caso sozinha. Pensa nela como aquela pista investigativa essencial, sabe? Aquela que coloca os detetives no caminho certo e diz para onde eles devem olhar em seguida. É porque o diagnóstico neurológico é um trabalho de equipe, sabe? Quase nunca depende de uma ferramenta só. O LCR vai contar a história do que está acontecendo no nível celular, químico. Já os exames de imagem, como ressonância e tomografia, mostram a foto da estrutura, a parte física. E no final das contas, o martelo só é batido mesmo muitas vezes com a histopatologia, que é a análise do tecido em si. E aqui entra uma questão bem prática, do mundo real mesmo. Exames de imagem avançados, como ressonância, são caríssimos e nem sempre estão disponíveis. E aí que a análise do LCR se torna ainda mais importante, porque ela é uma forma bem mais acessível de conseguir informações vitais que já ajudam a guiar o tratamento, mesmo que não seja possível fazer um exame de imagem para fechar o diagnóstico. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Essa necessidade de combinar tantas fontes de evidências diferentes, de um simples fluido corporal até imagens super complexas, isso não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, isso mostra o quão sofisticada é a medicina moderna, que entende que cada caso é um quebra-cabeça único, que precisa ser resolvido com cuidado, peça por peça.